gente começou fazendo bolos caseiros e foi muito bem, a aceitação foi muito grande, né? A gente fez bolos de receita da família, começou com o caderninho da avó e eu já fazia isso em casa, já fazia isso para a família, mas eu quis fazer, né, profissionalizar isso. Eu sou a Michele Tomás e essa é a minha história. Uma ideia que vira negócio e muda a sua vida. Sebrae São Paulo apresenta Conte sua história. Então, a loja já faz 3 anos que a gente abriu, tá? Começou de uma ideia e de uma conversa sobre... Sempre foi um sonho ter um negócio próprio, né? E a gente resolveu não partir para uma franquia a princípio, porque a gente queria ter uma certa liberdade em criação, em desenvolvimento, e isso foi o principal, porque se hoje a gente tivesse simplesmente uma franquia de bolo, a gente não conseguiria chegar onde a gente chegou em termos de volume de pessoas que a gente atinge, né? Então, começou desse jeito. Então, eu tinha um trabalho onde, a princípio, eu imaginei que conseguiria conciliar os dois e isso não aconteceu. Eu acabei vindo para cá antes de abrir, né? Eu tive essa consciência de que se eu não tivesse aqui não ia funcionar. Então a gente começou fazendo bolos caseiros e foi muito bem, a aceitação foi muito grande, né? A gente fez bolos de receita da família, começou com o caderninho da avó e eu já fazia isso em casa, já fazia isso para a família, mas eu quis fazer, né, profissionalizar isso. E já existiam as casas de bolo, já existiam 2, 3 empresas que trabalhavam só com bolo. E eu resolvi abrir uma pensando nesse diferencial, em trabalhar com um produto de qualidade, em fazer realmente um bolo completamente caseiro. A gente não utiliza nenhum tipo de conservante, aromatizante, nada disso. E funcionou, deu muito certo. E a gente abriu a loja, primeiramente lá no espaço de baixo, foi a primeira coisa que a gente fez. Então a parte de baixo era dividido entre o balcão da recepção e o fundo onde tinha a cozinha. A gente percebeu que até a movimentação das ruas mudaram depois de que a loja abriu. Então hoje passa mais carro por aqui, segunda-feira é um dia que a gente não abre, todo mundo em volta fala: Michele, fica morto, porque todo mundo sabe que você não está aberto. Então isso é gratificante. Eu morava no Piquiri, eu vim para cá, para a freguesia do Ó, quando eu tinha 9 anos de idade e aqui sempre morei, né? Sempre. Quando você começa a trabalhar, eu trabalhava fora, já trabalhei na Zona Sul, já trabalhei na Zona Norte, tudo, mas aqui sempre foi. Então a gente conhece todo mundo, a minha família, a minha irmã casou e a família dela também está aqui, todo mundo, né? Então foi aqui que a gente escolheu, foi aqui que eu escolhi ter a loja, para não queria sair do bairro. Daí a gente começou a seguir um outro rumo com esses pedidos dos clientes, dos moradores, que foi a parte de pães. A gente começou com pão, no começo assim, a gente comprou um balcão e minha mãe fazia o pão em casa, o pão caseiro, que era uma receita dela, da família dela. Trazia as formas para cá, já assado, já pronto, a gente colocava no balcão para vender. E ela começou a fazer, a gente começou a fazer isso em grande escala.
E funcionou, e daí veio o pão francês, e daí cada semana a gente conseguia colocar um pão diferente, uma broa de milho. Depois a gente fez o sonho assado, tudo a gente faz aqui, né? O creme, a gente não compra nada disso pronto. E começou a funcionar. A primeira barreira a ser quebrada, eu acho que é esse medo de você não entender se vai dar certo ou se vai ou se não vai, né? Por investir tanto dinheiro, por você se preocupar. Então a gente tinha todo esse processo de ter qualidade, de trabalhar com produto bom, isso demanda dinheiro, isso demanda... E daí o principal no começo foi esse medo. Quando veio a primeira ideia de abrir um negócio, a primeira coisa foi procurar o Sebrae, né? Eu era empregada, então eu não tinha nenhuma ideia de como funciona abrir uma empresa, de como funciona, qual era o foco que a gente teria que ter. Então o Sebrae foi essencial, né, para esse processo inicial, e depois a gente teve de novo mais algumas conversas para ampliar o negócio, que foi o que aconteceu quando começou com o bolo e depois quando a gente teve essa outra parte dos pães. Então hoje em dia, a gente tem sempre bastante, né? A gente sempre procura, a gente sempre tenta entender o mercado, a gente sempre tenta entender quais são as novidades, e o Sebrae é essencial, porque dificuldade a gente sempre tem. A gente trabalha com comida, a gente trabalha com se tá calor, se tá frio, um dia que chove, um dia que não chove. Então tudo isso a gente precisa contornar da melhor forma possível. O próximo passo é partir para a franquia, né? É desenhar todo esse negócio agora, pôr tudo no papel, entender tudo o que aconteceu e fazer isso. Esse é o processo de toda manhã, no decorrer do dia, né? Os bolos vão saindo no decorrer do dia. A gente não consegue fazer todos os sabores ao mesmo tempo, então vai saindo alguns sabores, a gente vai abastecendo a vitrine, e o final do dia, quando a vitrine está vazia, é a melhor sensação.